Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo aqui hoje, trazer um pouquinho sobre o fundo da Red, né? O fundo HFOF, entender as nuances dele, o que faz diferente um fundo de fundo para um fundo de tijolo, um fundo de papel ali, as diferenças principais que eu vou trazer aqui dentro para você hoje. Antes de mais nada, pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela, beleza? Bora pro vídeo! Bora lá então, pessoal, entender um pouquinho mais sobre o HFOF, é bem importante. Primeiramente, eu gosto de começar, né, sempre com o objetivo do fundo. Então, o objetivo é oferir valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos preponderantes em cotas de outros FIIs. Então, pessoal, o que acontece? O HFOF ele vai ser um fundo de fundos, ele vai fazer um investimento em outros fundos imobiliários. Então, ele não vai ter necessariamente ali, né, especificamente, um ativo dentro da carteira. Ele não vai ter ele emprestar diretamente no CRI, ou ele ter um shopping, ou ele ter uma laje corporativa. Então, ele investir em outros fundos, tá bom? Então, outro ponto importante do fundo é o foco é tanto no rendimento quanto no ganho de capital. O que acontece, pessoal? Ah, desde o 2020, ali, né, a gente teve a pandemia, teve o período de circuit break, tudo caiu, tudo mais. E depois a gente teve uma alta de juros que foi basicamente puxando todos os ativos para baixo. Tudo isso, né, foi prejudicando bastante ali os fundos, as ações, tudo mais. E a gente vai ver aqui, ó, o resultado recorrente e o ganho de capital. Vocês podem perceber que o fundo ele começou a fazer menos a expectativa de, de ganho de capital. Por que isso, pessoal? Porque basicamente, como ficou tudo amassado, ficava muito difícil tentar acertar o timing de quando ia subir, de quando ia se melhorar o cenário. E o fundo foi fazendo essas realocações, foi reajustando todo o portfólio, para que dessa forma ele não tivesse tanto, prejudicasse tanto ali a carteira. Eu vou mostrar para vocês lá na parte de histórico de rentabilidade, como foi prejudicado essa questão de ter amassado ali o fundo e prejudicar todo o histórico do fundo, tá bom? Ponto bem importante é assim, né? Hoje, o fundo ele investe 21% em ativos corporativos, 23% em mobiliários, 21% logístico, 15% renda urbana. Então, pessoal, o que acontece? E eles enxergam ainda que dentro do setor há um deságio, né? 35% no setor corporativo, 4,8% no setor imobiliário, deságio de 14%, 15% ali no setor de logística industrial e o deságio que o HFOF tem dentro da carteira. Então, hoje ele está em 8,7% de deságio. Quando eles enxergam a potencial de upside para o setor, eles até enxergam com sobrepreço aqui, pessoal, totalizando aqui 29%. O que acontece? O fundo enxerga que tem esse potencial de 29% de subida, mas ao mesmo tempo ele não está tão focado nesse momento para esse ganho de capital, ele está muito mais focado dentro da expectativa de renda. Ele quer trazer renda para o cotista, muito menos esse ganho de capital, até porque como o cenário ainda tem incertezas, ele prefere trazer muito mais a proteção. O que eu sempre menciono, pessoal, é o seguinte, né? O próprio nome da gestora já diz, né? Hedge. Então a gente vai olhar muito para essa questão da gestora. A gestora ela é fundamental no processo. Por quê? A gestora ela vai definir se ela vai buscar uma alta rentabilidade, um ganho de capital, tentar fazer o fundo ser super alavancado, ou se ela vai tentar ser mais preservar o patrimônio, consolidar o patrimônio de quem está investindo ali dentro. A Red ela busca muito mais essa consolidação, muito menos essa questão de potencial, assim como uma Quineia, entre outras gestoras, também vão buscar muito mais a consolidação e ganhos mais conservadores. Tá bom? Beleza? Então a gente vai olhar um pouquinho para a carteira de investimento, né? Hoje o fundo está 100% focado em fundos imobiliários, não tem nada em renda fixa, né? Que são as LFTs, geralmente, que investem, né? Letra Financeira do Tesouro. E o percentual hoje, então dá um zoom para vocês. O percentual hoje aqui, ó, 46% é da estratégia dos fundos imobiliários os quais eles investem, tá? 46% é renda, 39% é renda e ganho e 15% apenas em ganho. Então, hoje até mesmo os fundos nos quais eles estão investindo é muito mais focado em renda, tá bom? Eles trazem também aqui uma questão de comparativo do IFIX com o HFOF. Por exemplo, os CRIs, né? CRIs. 40% do IFIX é composto deles, enquanto no HFOF está em 21%. Então,
eles diminuem essa questão de ganho de capital ou mesmo, buscando esse crescimento, eles estão equilibrando muito mais a carteira, para dessa forma ter um ganho mais consolidado. Entrando aqui na parte dos fundos nos quais eles investem, tá, isso é bem importante. Então você vai ver que hoje o H-Log, né, representa 13%, o TVRI, o Tivio, né, 29,3%, o HGBS 9,2%, o HREC 8,8% e assim por diante. Pessoal, vocês vão ver que tem bastante fundo que é da própria rede aqui dentro. Então tem que enxergar se há um conflito de interesses ou não. Acho que isso vai muito da visão de quem está investindo. Se eles estão investindo no próprio fundo para segurar preço, se eles estão investindo porque eles enxergam que eles têm mais segurança ali dentro, entre outros aspectos. Mas sempre é uma possibilidade, não dá para afirmar nada, que você vai ter que acompanhar os relatórios e acompanhar um pouco mais como que estão esses ativos também dentro da carteira. O grande ponto, pessoal, que eu sempre menciono para fundos de fundos é o seguinte: fundo de fundos, né, vamos supor que você já tenha na carteira o Canip, né, tem bastante expressividade dentro do IFIX e tal. Então, Canip tem 3,6%. A partir do momento que você tem 10% da sua carteira em Canip, aí você vai ter o HFOF também, que vai ter mais 3,6% de Canip, e você tem um outro fundo que tem ali 20% de um fundo de fundos, e desses 20%, mais 5% é o Canip. Então, a sua concentração dentro do Canip, ela está muito grande. Então tem que tomar um pouco de cuidado para o fundo de fundos justamente por isso, para que não haja sobreposição, entendeu? E dessa forma, se caso aconteça alguma coisa com o Canip, você vai ter 3, 4 fundos caindo ao mesmo tempo e seu patrimônio sendo diluído. Então isso é muito importante, isso é fundamental para entender na hora de investir em fundos de fundos, tá bom? Olhando aqui agora para fluxo de caixa, pessoal, a gente vai ver que em novembro, né, 14,8 milhões, e no semestre também na média em 14,5 milhões. Então tá bem dentro da média, não fugiu tanto, tá bem tranquilo. Quando a gente vai olhar para a parte de ganho de capital, vocês vão ver que teve uma perda de capital, né, enquanto agora nesse último mês teve um ganho bem expressivo. Então, esse é um problema, né, porque estavam buscando um ganho de capital e aí você acaba tendo alguns fundos que não conseguem muito bem, você acaba patinando e você vai tendo essa perda de capital. O maior impacto que você sente nisso é o quê? Quando você perde capital, você vai ter patrimônio líquido do fundo vindo para baixo. Então, bastante atenção nisso, para não ter depreciação patrimonial. Quando você vê no resultado, na média aqui em 13 milhões e 800, nesse último mês, 14 milhões. Beleza? Entrando um pouquinho mais agora aqui em valor patrimonial e dividendos, né? Lembrando que eu tirei informação do Status Invest. Então, hoje você vai ver no PVP, né? Tá em 0,99, tá bem dentro do PVP, não tem nenhum desconto ali aparente. A gente vai para a liquidez média diária em 2.700.000, uma liquidez muito bacana, muito boa. Uma participação em FIX de 1,5%, tá bom? Então isso é bem importante, uma participação bem relevante. Quando a gente vai olhar para a parte de dividendos, pessoal, 2022, 2023, a gente vê que 2022 a linha laranja, 2023 a linha azul verde. Enfim, vocês vão ver que tá bem linear, né? O dividendo ele estava ali em 60 centavos no ano passado, agora está em 62, 63 centavos e está mantido nisso. Então isso é muito importante para quem está buscando a renda de fato, para quem está buscando maior segurança dentro do fundo, porque não tem aquelas oscilações, né? No mês vem muito bem, no outro mês vem muito mal, vai muito variando ali. Então é um fundo mais constante e traz dessa forma bastante segurança para quem está investindo buscando a preservação do capital. Beleza? Olhando para o histórico de rentabilidade, pessoal, bem importante é o seguinte: quando a gente vai olhar, o fundo existe desde 2018, né? O que acontece? Pode ver que o fundo ele oscilou bastante e principalmente quando aqui, ó, no mês de setembro de 2021, ele deu uma queda mais acentuada, justamente por causa da questão dos juros. Quando os juros começaram a subir, os fundos começaram a ter uma depreciação e ele estava junto. Então, é bem importante entender isso para que dessa forma você entenda também que, quer dizer que se num cenário benéfico ele vai surfar junto? Pode ser que sim, como o histórico mostra, né, aqui, ó, 2019, começo de 2020. Pode ser que não. Isso depende muito do momento ali, de como o fundo está arrojando, ou o fundo está buscando preservar o capital. Mas, dito isso, historicamente, né, o fundo entregou ó, 36% o IPCA, 37,5% o HFOF, 41% o IFIX, 52% o CDI e 73% o IMAB. Então, o fundo sofreu durante esse período de queda de juros e entender se num cenário mais benéfico ele consegue surfar muito bem também.
Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai estar sempre recebendo os vídeos aí também. E qualquer dúvida, qualquer ponto, deixa nos comentários ali também, algum fundo que você queira ver, alguma análise que você queira ver também, beleza? Um grande abraço, valeu!